Bom dia, boa tarde, boa noite. Fábio Marçal aqui de novo, professor de língua portuguesa, para resolver com vocês mais uma prova de concurso público, mais questões de língua portuguesa. Bem, se você não me conhece, pode visitar o meu canal aí, se inscreve no canal, dá uma olhada nos vídeos, tem bastante conteúdo de gramática, de concursos, questões resolvidas. Se inscreve, ativa a notificação, e dá um curtir aí. Você vai assistir o vídeo, se você gostar, curta o vídeo aí para ajudar a gente a fazer mais questões, para ajudar você a estudar e passar naquele concurso, adquirindo aí, né, conseguindo uma estabilidade, conseguindo entrar na área profissional que você almeja. E é para isso que nós viemos ao mundo, né, para ajudar uns aos outros. Bem, então vamos lá. A prova que eu selecionei hoje é uma prova do cargo de telefonista, cargo de nível médio da banca INCP. Por que eu selecionei essa banca INCP? Tá para sair, né, pelo menos há boatos, há previsões, concurso da Prefeitura Municipal de Macaé, uma prefeitura do estado do Rio de Janeiro, bastante atraente em termos de remuneração, uma prova muito concorrida e há anos que ela não realiza concurso. Então aí uns boatos, né, umas notícias, ninguém sabe quando, se, onde, quem, enfim, será realizada, né? Se esse ano ainda, se no ano que vem. O que importa é que há necessidade de fazer concurso. E essa NCP foi a banca dos últimos concursos de Macaé, 2010, 11, 12, 2014, e ela tem realizado ainda, né, alguns concursos, apesar da pandemia, e é a banca, né, que tem uma probabilidade grande de ser a realizadora do próximo concurso de Macaé. Por quê? Porque ela que tem realizado nos últimos anos. É garantia de ser? Claro que não é garantia, mas há uma probabilidade, apesar de pequena, já que tem trabalhado nos últimos anos com a prefeitura. Bem, então eu selecionei, né, e a NCP tem uma característica muito chata. Ela não gosta de divulgar suas provas. O que importa é que quando você busca provas da prefeitura, da banca NCP, você consegue achar em 2, 3 no máximo de provas anteriores. Pode entrar no site da própria banca, pode entrar em sites de banco de dados de provas de concursos. E só consegui encontrar umas 2 ou 3. Bem, mas pelo menos tendo essas 2 ou 3, aí tu já consegue ter uma ideia de como as questões são cobradas. Consegue ter uma ideia de como vem o nível das questões. Beleza? E essa aqui de nível médio, ela vem num nível razoável, não é fácil e também não é difícil. Bem, vamos então partir para o que interessa. Essa é uma prova que foi dividida, como sempre, né, pelo menos na maioria das vezes, 10 questões, sendo mais ou menos 2 de interpretação e restantes de gramática. Foi uma prova bem objetiva e vou iniciar aqui mostrando para vocês o texto da prova. É um texto aí com o título Felicidade. Vou passando o texto aqui e você vai pausando o vídeo e aí você vai olhando aos poucos, beleza? Então temos aqui o primeiro parágrafo do texto. Dando sequência, temos aí o segundo e o terceiro parágrafos. Continuando, temos aí os restantes dos parágrafos. A autora Lia Luft, na revista Veja, 17/8/2011, página 24. Beleza? Finalizando a leitura, nós vamos agora para as questões propriamente ditas. A primeira questão aí, uma questão sobre o texto. Envolve tipologia textual e envolve gramática. É uma questão relativamente tranquila. Analise as seguintes afirmações. Número 1. Estão corretas apenas, então, ele quer saber quais das opções aqui estão corretas. 1, 2, 3, 4 ou 5. Bem, vamos lá. O texto pertence ao tipo argumentativo. Número 1. O texto pertence ao tipo argumentativo. Você viu aí que a Luft, ela fala sobre felicidade, dizendo, né, que não há uma definição, não se tem como ter uma definição, uma fórmula mágica, uma receita sobre o que é felicidade. E ela vai trazendo aí vários argumentos, né, para defender esse posicionamento dela, e no final ela diz o que para ela é felicidade. Então é um texto de cunho argumentativo. Número 1, correta. Número 2, tendo em vista a ortografia oficial, as lacunas do texto serão corretas e respectivamente preenchidas por ansioso com C, não, ansioso não é com C, é com S, mal-humorados. Mal-humorados aí está com a letra U, uma palavra, né, composta por justaposição,
E lembrando que a palavra mal, esse primeiro elemento da justaposição, existe o mal com U e o mal com L. Qual é a diferença? Mal com U é adjetivo, mal com L é advérbio. Mal com U eu faço oposição com o adjetivo bom. Mal com L eu faço oposição com o advérbio bem. Exemplo, o homem mal, faço oposição com o homem bom. Adjetivo, então é mal com U. Passei mal, faço oposição com passo bem ou passei bem. E aí se faz oposição com o advérbio bem, então esse mal é com L. Beleza? Simples assim. Lobo mau. Lobo mau é oposição com lobo bom, característica, adjetivo. Então, lobo mau é com U. Beleza? Frustração, está correta a palavra. Então, a número 2, incorreta devido às duas primeiras palavras. Questão número 3, a presença da linguagem conotativa no trecho. Linguagem conotativa é aquela linguagem figurada, não é linguagem no sentido literal. As bolsas despencam no mundo todo. Os dinheiros derretem. Dinheiro derretem, o dinheiro não está derretendo literalmente. Está derretendo figurativamente. Então, é linguagem conotativa. Afirmativa número 4. Seguem a mesma regra de acentuação gráfica as palavras atribuída e sacrifício. Atribuída. I tônico isolado ou seguido de S leva acento gráfico. Logo, atribuída segue essa regra. I tônico isolado ou seguido de S. Sacrifício. Sacrifício. Temos aí uma paroxítona terminada em ditongo. Sio. Duas vogais na mesma sílaba que não se separam. Se separasse seria hiato. Se está na mesma sílaba, ditongo. Paroxítona terminada em ditongo leva acento gráfico. Então, as duas estão corretas, acentuadas corretamente, porém são regras diferentes de acentuação, beleza? Então, número 4, afirmativa número 4 está incorreta. Por enquanto, apenas a 1 e a 3. Última afirmativa, 5. Quanto à posição da sílaba tônica, o que é a posição da sílaba tônica? Se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Oxítona, acentuação na última sílaba, paroxítona na penúltima e proparoxítona na antepenúltima, começando de trás para frente, ou seja, do final da palavra para frente. Então, a última sílaba da palavra, por exemplo, está aí, é dignidade. Dignidade, D é a última sílaba. Dignidade, da é a penúltima. Digni, mi é a antepenúltima, beleza? Como que eu faço para saber qual é a sílaba tônica da palavra, aquela sílaba mais forte? Tem um macete muito bom. Você não erra a acentuação tônica da palavra. Não estou falando de acentuação gráfica. Acentuação gráfica são as regras de acentuação gráfica. A acentuação tônica é a verificação da sílaba tônica. Bem, você finge que você vai na casa da palavra. Ela mora num sítio muito grande. Você chega na porteira do sítio e você avista a casa da palavra lá embaixo. Não tem campainha. Você tem que chamar a palavra. Como que você chama, por exemplo, o Pedro, se ele está longe de você? Você puxa o ar. E aí você vai ter que fazer isso aí mentalmente, lá no seu concurso. Palavra Pedro, né? Puxa o ar todo. Pedro! Qual sílaba que se prolongou? Exatamente, o P, ela é sílaba tônica. E se a palavra for grande? Vamos pegar a palavra bananeira? Finge que bananeira mora na casa lá longe, naquele sítio. Seu amigo se chama bananeira. Você tem que chamar a bananeira. Como que é a primeira chamada que a gente faz? Puxa o ar. Você tem que gritar mesmo. Mesmo que seja mentalmente. Se você não gritar, não dá certo. Se você falar bananeira, vai gerar dificuldade. Puxa o ar. Chama. Bananeira. Qual sílaba que se prolongou?
o ne, exatamente, a sílaba tônica é o ne. Vamos então agora ver a palavra dignidade, a palavra que apareceu aí. Chama dignidade, mora lá onde o vento faz a curva. Dignidade! Bom, agora você já sabe qual é a sílaba tônica, certo? Agora, só serve para a primeira chamada. Por quê? Porque se você chamar pela segunda vez, dá errado. Como assim? Lembra do Pedro? Pedro! Aí ele não atendeu. Aí você, Pedro! Muda a sílaba tônica, não tem como. Então só sai a primeira chamada. Dignidade! Opa, dá. Chamou a segunda. Dignidade! Viu? Não dá certo. Então é só a primeira vez que você tem que gritar bem alto para ele te atender. Na primeira. Então, quanto à posição da sílaba tônica? É o dá. O dá é a última ou a penúltima? Exatamente, é a penúltima. Dá. Luminosos. Luminosos. É o nó. Luminosos. Penúltima também. Projetos. 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 Isso aí. Gé é a penúltima sílaba que se prolongou a sílaba tônica. Então, todas essas três palavras têm em comum a sílaba tônica ser a penúltima. Se é penúltima, paroxítona. Então, está correta a afirmativa 5. 1, 3 e 5, opção letra E. Beleza? Partiu então agora a questão número 2. Leia as seguintes afirmações. Estão corretas apenas. Afirmativa número 1. Segundo a autora, ela lê muito sobre felicidade, mas não vai dar a receita de ser feliz. Bem, se a gente voltar lá no texto, vamos voltar lá no texto, lá no início. Aí te observa o seguinte. Não se preocupe, não vou dar, pois não tenho receita de ser feliz. Por que ela não vai dar a definição de felicidade? A receita de ser feliz? Porque ela não tem. É uma explicação. Ela não dá porque não tem. Como ela não tem, ela não vai dar. Então a causa dela não dar a receita é ela não ter. Causa, consequência. Temos então essa aí, ó, causa ou explicação, dependendo da ordem em que a oração vem aí no encadeamento. Já nessa questão 2, olha o que acontece. Segundo a autora, ela lê muito sobre felicidade, mas não vai dar a receita de ser feliz. Temos aí duas observações. Ela lê muito sobre felicidade. Muito não aparece lá no texto. Você pode reparar que esse advérbio muito não aparece. Ela fala que lê sobre felicidade e que recebe ou ganha livros. Só que também ela não diz que lê esses livros. Então esse advérbio muito está exagerado nessa afirmativa. E a segunda observação. Segundo a autora, ela lê muito sobre felicidade, mas não vai dar a receita de ser feliz. É uma oposição, é uma conjunção adversativa. Bem, essa ideia é de oposição. É como se ela soubesse a receita de ser feliz. E ela saberia essa receita por ler muito sobre felicidade. Só que não é esse o sentido. O sentido é, ela lê sobre felicidade, ela ganha livros, mas mesmo assim ela não tem a receita. Aqui a ideia que dá é, ela lê muito, então ela tem, mas ela não vai dar. Oposição de ideia. Bom, esse raciocínio que está diferente entre a afirmativa 1 e a escrita dela lá no texto, beleza? Então está incorreta número 1. Afirmativa 2. Para a autora, a felicidade é um estado de espírito e por isso não depende de qualidades físicas nem de inteligência. Isso aí está bem claro lá no texto. A gente pode observar lá que há frases constatando isso. Opção afirmativa número 3. Para que a pessoa seja feliz é necessário ter muito dinheiro para gastar e só assim ela se realiza. Pelo contrário, né? Ela tem uma argumentação lá, tem uma frase. Você pode voltar lá no texto, dar uma lida, dar uma procurada que você vai achar. Diz que justamente é o contrário, né? O fato de ter dinheiro ou de poder gastar não é o que traz a felicidade. Número 4, afirmativa número 4. A autora reformularia a pergunta que os jornalistas fazem sobre o que se precisa para ser feliz, pois seria melhor perguntar sobre o que é preciso para não ser infeliz. Exatamente, ela argumenta na seguinte questão.
um amigo dela que ouve cantos de pássaros todo dia e odeia o canto dos pássaros. Outro que mora perto do mar e detesta o barulho do mar porque traz insônia. Ou seja, coisas que para uns seriam felicidade, seriam tranquilidade, para outros são motivo de infelicidade. Então ela diz que todo mundo está sempre buscando um motivo para reclamar, um motivo para ser infeliz. Então é mais fácil perguntar o que é preciso para não ser infeliz, né? Já que todo mundo parece que quer ser infeliz. Então, reformulando a pergunta, fica justamente da forma que colocou aí na opção 4, na afirmativa 4. Número 5, afirmativa 5. De acordo com a autora, não ouvir os barulhos que existem, isolar-se, garante-nos a felicidade interior. Não é isso que ela diz. Pelo contrário também, né? Ela diz que apesar do ambiente externo, a felicidade é um estado de espírito, corroborando já o que apareceu aí na afirmativa 2. A felicidade é um estado de espírito, é um estado interno, que apesar das circunstâncias externas, você pode manter o seu estado de felicidade. Então, opções corretas apenas a 2 e a 4, letra B. Questão número 3. Assinale a opção em que o significado contextual da palavra destacada, significado contextual, ou seja, de acordo com o contexto, com a frase, com o que aparece ao redor, a imagem, o tempo, pessoas, enfim, o contexto ao redor da palavra, porque a gente sabe que palavras podem mudar o sentido de acordo com o contexto, ou seja, de acordo com a situação de uso, de fala, de tempo, de lugar em que aparece. O significado contextual da palavra destacada não está adequado ao texto. Letra A. Enquanto a histeria coletiva solapa grandes fortunas. O que é solapar? É devastar, destruir, não a reforçar. Então, a letra A está incorreta. A afirmativa, então, correta é a letra A, porque é a afirmativa incorreta. Solapar não é reforçar. Vamos verificar as outras opções. B. Alguma inserção consciente na natureza. Inserção, inclusão, correto aí. Letra C. Dormimos de cortinas cerradas, ou seja, cortinas fechadas. Está correto. Letra D. Felicidade também é uma predisposição genética. O que é predisposição? Uma tendência, né? Como ele coloca aí, uma propensão. Letra D está correta. Letra E. É uma construção laboriosa. Laboriosa vem de labor, ou seja, trabalhoso. E aí ele traz como significado de árdua. Está correto também. Logo, opção A é a opção que devemos marcar por ser a opção incorreta. Número 4. Assinale a opção em que a palavra destacada não... Na hora da prova, gente, quando você vira por exemplo, esse não, você circula ele, você sublinha, você leva 2 canetas para a prova, uma azul e preta, né? E uma vermelha. Toda vez que você vir no enunciado uma palavra que você tem que prestar atenção, você, circula essa palavra de vermelho, coloca uma seta apontando para ela, porque justamente a nossa tendência nas questões é procurar a correta. E quando o enunciado pede a incorreta ou a exceção, né, exceto, na hora da gente resolver as opções, a gente acaba perdendo esse fio da meada, acaba perdendo essa atenção à observação do enunciado de que é exceção. E aí a gente acaba procurando a correta. E confunde, e às vezes a gente marca correta, se esquecendo que ele quer a incorreta. Assinale a opção em que a palavra destacada não está corretamente classificada quanto ao seu processo de formação. Bem, então o que é processo de formação? Existem 2 processos de formação. Formação por derivação e formação por composição. Formação por derivação. Derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, derivação regressiva, derivação imprópria. E temos a composição. Composição por justaposição e composição por aglutinação. Justaposição quando 2 palavras se unem sem perda fonética. Sem perda fonética. E aglutinação quando há perda fonética. Não é integridade morfológica, ou seja, mesmo que a palavra ela possa ganhar ou perder uma letra, se ela mantiver a integridade fonética, ou seja, os mesmos sons das 2 palavras ou 3 que se juntaram, continua sendo por justa posição. Beleza? Vamos lá então.
ver a claridade do dia. Claridade vem da palavra claro, do adjetivo claro. Eu pego claro, coloco o sufixo adade, né, que é formador de substantivo. Claridade do adjetivo, transformei isso em um substantivo por meio do sufixo. Então, mudou a palavra, acrescentou palavra? Não, continua a mesma palavra. Se é uma palavra só, é derivação, não é composição. Derivação por sufixação, porque só acrescentou-se um sufixo. Então, está correta a letra A. Ele que é incorreto, não está corretamente classificado. Letra B, pobreza, desemprego. Desemprego vem da palavra emprego. Emprego, eu acrescentei o des, que é a ideia de oposição. Então, esse des é um prefixo, só houve a inserção desse prefixo em apenas uma palavra, não acrescentei outra palavra, então é derivação prefixal, derivação por prefixação. Então, está correta aí a letra B. Letra C, muita gente boa, empobrece. Empobrece vem da palavra pobre, do adjetivo pobre. Peguei pobre, acrescentei o em e acrescentei o C, formando então empobrece. Que é, né, uma flexão em terceira pessoa do verbo empobrecer. Na verdade, a formação original seria empobrecer, formação de verbo. Acrescentou-se então o em, que é um prefixo, e o ecer, que é um sufixo formador de verbo. Esse prefixo e sufixo apareceram simultaneamente. Quando aparece simultaneamente, é chamada de derivação parasintética. Qual a diferença da derivação parasintética para a derivação prefixal e sufixal? Na prefixal e sufixal, eu posso tirar um prefixo ou um sufixo e continua formando palavra. Por exemplo, infelicidade. Eu posso tirar o in, que existe a palavra felicidade. Eu posso tirar o dade, que existe a palavra infeliz. Já em empobrecer, se eu tirar o em, pobrecer, não existe a palavra pobrecer. Se eu tirar o ecer, em pobre, não existe em pobre. Logo, o prefixo e o sufixo tem que aparecer simultaneamente na derivação. Isso, então, caracteriza a parasintética. A letra C, incorreta, porque ele diz que é prefixal e sufixal. Letra D, detesta o canto dos pássaros. O canto. Canto vem do verbo cantar, ou seja, perdeu. O verbo cantar, ele perdeu uma parte da palavra para ser derivada, transformada em outra palavra. Logo, é uma derivação regressiva. Por que regressiva? Porque perdeu. Cantar, o canto, igual verbo socar, o soco do lutador. Verbo nadar, o nado do peixe. Verbo voar, o voo do pássaro. Todos, né, perdem aí uma parte da palavra para ser transformada em outra. Regressiva. Letra E. Tende a não ser cor-de-rosa. Temos aí cor-de-rosa. 3 palavras que se uniram e se transformaram em um adjetivo. Cor é substantivo. De é preposição. Rosa pode ser substantivo ou adjetivo. Então, quando esses 3 se juntam, se transformam todas essas palavras em um adjetivo apenas. Ou seja, várias palavras se transformaram em uma outra palavra, igual cor de abóbora, cor de rosa funciona da mesma forma. Logo, 3 palavras que se juntaram. Houve perda fonética? Alguma delas mudou o som? Não, nenhuma delas mudou o som. Cor continua sendo cor, de e rosa. Logo, composição por justaposição. Está correta. Se estiver gostando aí da correção da prova, da didática, do ensino, pode se inscrever no canal, dar um curtir e ativa as notificações para estar sempre recebendo, beleza? Questão número 5. Estamos partindo para a metade da prova. Assinale a opção em que a análise sintática do termo destacado está incorreta. Análise sintática é o que muita gente detesta em língua portuguesa, considera a parte mais difícil, e realmente a análise sintática é difícil. Porque você tem que saber toda a morfologia e muito bem para aprender de fato a sintaxe. Sintaxe é a análise da relação, a interação das palavras nas orações. E você só vai conseguir relacionar, né, saber a função das palavras nas orações se você conhecer bem a morfologia da palavra, saber as classes gramaticais das palavras, a função, o conceito
das classes gramaticais, o que é cada classe gramatical, quais são elas, quais são os pronomes, as preposições, tipos de conjunções, senão não adianta, não tem como aprender análise sintática se não dominar morfologia. Maceió, letra A, Maceió, ele quer incorreta, ó, risca aí incorreta, circula de vermelho, sublinha. Maceió, capital de Alagoas. Capital é um substantivo que está explicando o substantivo anterior Maceió. Conceito de aposto, um substantivo que explica o substantivo anterior. Não tem verbo, então ó, é um substantivo explicando o outro, separado por vírgula. Isso caracteriza o aposto, a função sintática do aposto. Termo entre vírgulas, precisamente substantivo entre vírgulas, geralmente explicando o substantivo anterior. Existem outros tipos de apostos, mas aí é algo para se ver numa teoria mais detalhada, mais específica. Então, aqui está correta. Letra A, aposto. Letra B, uma dieta balanceada é aconselhável a todos. Aconselhável é um adjetivo. Termo preposicionado ligado a adjetivo, complemento nominal. É receita de bolo, exatamente. Eu costumo dizer que a análise sintática é a matemática da língua portuguesa. Você memorizando fórmulas, você consegue olhar, bater o olho, analisar friamente ali e já saber qual é a função sintática. A todos, a todas as pessoas, termo preposicionado ligado a aconselhável. O que é aconselhável? É aconselhável a regência nominal do adjetivo aconselhável. Preposição a. Então, aconselhável a todas as pessoas. Preposicionado ligado ao adjetivo, complemento nominal. Letra C, a viagem do presidente. Mesma coisa, receita de bolo do presidente, termo preposicionado ligado ao substantivo viagem. Viagem é um substantivo abstrato. Termo preposicionado ligado a substantivo abstrato pode ser ou adjunto adnominal ou complemento nominal. Como que eu vou saber qual é qual? Se for passivo, sentido passivo, o presidente, no caso o termo preposicionado do presidente, sofrer a ação desse substantivo derivado de verbo, que é o viagem, é complemento nominal. Se for agente, ou seja, o termo preposicionado estiver exercendo a ação desse substantivo derivado de verbo, então é adjunto adnominal. A viagem do presidente. Pergunta: o presidente viaja ou ele é viajado, sofre a ação de viajar? Bom, é ele quem viaja. A viagem do presidente, ele que faz a viagem. Logo, ele é o agente. Se ele é o agente, então esse termo preposicionado é adjunto adnominal. Fábio, como eu faço para entender, aprender isso? Ó, professor Fábio Marçal, língua portuguesa, super especializado em sintaxe, em curso preparatório. Estou aqui para ajudar vocês. Querendo saber mais algo aprofundado, se inscreve no canal, entra em contato que a gente ajuda vocês aí, beleza? Isso parece ser complexo? Sim, é complexo, mas não é impossível, nem um pouco impossível. Depois, eu já falei, é igual matemática. Memorizou fórmula? O mais difícil é memorizar a fórmula, a nomenclatura e o trabalho e ali de memorizar, tá sempre vendo, resolvendo questões. Depois que faz isso, fica uma análise friamente calculada. Letra D. Os consumidores consideraram abusivo o aumento do preço da gasolina. Isso aqui é um verbo transobjeto ou transobjetivo. Verbo considerar. Considerar, julgar, xingar, nomear, cognominar são verbos que pedem um objeto, seja direto ou indireto, e um predicativo desse objeto. O que é um predicativo? Uma qualidade para esse objeto, seja direto ou indireto. Como assim? Pode pesquisar lá, vai no Google lá e coloca verbo transobjetos, vai vir uma relação de verbos transobjetos, verbos dessa característica. Repara, os consumidores, sujeito, consideraram, quem considera alguém ou alguma coisa, no caso aqui, alguma coisa, o aumento do preço do gasolina. Consideraram o aumento do preço da gasolina alguma coisa. É como se eu falasse, eu considerei você meu amigo. Eu considerei alguém, você, considerei você o quê? Meu amigo, uma qualidade para você, para esse objeto. Eu xinguei meu irmão de bobo. Eu xinguei alguém de alguma coisa. Pede um objeto e pede uma característica para esse objeto. Eu julguei Antônio incompetente. Eu julguei alguém, alguma coisa. Característica desse tipo de verbo.
predicado, verbo nominal, né? Já na teoria de tipos de predicado. Bem, então aqui, olha o que ocorre. Abusivo é a característica atribuída ao objeto ou aumento do preço da gasolina. Então, os consumidores consideraram o aumento abusivo. Abusivo, predicativo do objeto. Viu? É só conhecer o tipo de verbo. Conhecer o tipo de verbo, você já conhece a estrutura inteira da oração. Quer aprender análise sintática? Fábio Marçal na veia. Letra E. Após a partida, os jogadores foram protegidos por um forte esquema de segurança. Estrutura. Como assim estrutura? Foram protegidos. Verbo ser mais particípio. Caracteriza uma locução verbal de voz passiva analítica. Verbo ser está ficar mais particípio. Voz passiva analítica. Como que eu constato isso? Vendo que existe um sujeito paciente, os jogadores, e existe ou um agente da passiva explícito ou a possibilidade de inserir um agente da passiva. Tem aí o locus dele ali, né? Temos o slot dele, como se chama na sintaxe, o local dele reservado para o agente da passiva. Por exemplo, a casa foi construída. Beleza, a casa foi construída, totalmente entendível. A casa foi construída em 1997. Beleza, em 1997, adjunto adverbial de tempo. Tem o agente da passiva, não tem quem construiu a casa, mas tem o slot, tem um local reservado. Eu posso colocar um agente da passiva ali. Por exemplo, a casa foi construída por mim, por você, pelos empreiteiros, pelos engenheiros, pelos arquitetos. Há a possibilidade de colocar o agente que exerce de fato a ação. Não é o sujeito, é o agente da passiva. O sujeito é paciente. Os jogadores foram protegidos por alguém. Os jogadores foram protegidos pela polícia. Os jogadores foram protegidos por um forte esquema de segurança. Então, esse por um forte esquema de segurança é, de fato, o agente que exerce a ação ali semântica. Não é o sujeito. O sujeito aqui é paciente, os jogadores. Então, o agente da passiva e não o objeto indireto. Ele que é incorreta, letra E. Partiu número 6. E ainda que quisesse, não poderia ir ao jogo. A oração destacada expressa a relação de... Olha o que eu falei para você. Conhecendo morfologia e sintaxe, memorizando algumas palavras, alguns termos, conceitos, você já mata de cara. Ainda que, locução conjuntiva concessiva. Caracteriza a oração subordinada adverbial concessiva. Ainda que, dá para trocar por apesar de, dá para trocar por embora. Essas conjunções ou locuções conjuntivas são caracteristicamente concessivas. Qual é a opção que tem a palavra aí concessiva ou concessão? Letra B. Pronto, acabou. Fez a questão número 6 aí em menos de 15 segundos. Bom, pessoal, quero dar uma interrompida rapidinha e muito rápida nessa explicação, nessa aula, para falar para você sobre curso de redação, escrita de redação. Que curso? Você tem dificuldade de escrever redação, de produzir uma redação, de criar ideias, de desenvolver a estrutura? Não se preocupe, em 10 passos, é sério, em apenas 10 passos você vai construir uma redação do início ao fim, do título à conclusão. Fábio, como assim? Exatamente. Vou deixar o link aqui embaixo, você pode escrever, claro, no canal. Curte e comente se você está gostando. O link desse curso aqui, ó, redação fácil. Eu mesmo que produzi, gente, você pode vir analisar lá nesse próprio link o currículo, a minha experiência, você vai ver que eu sei do que estou falando. Criei 2 técnicas exclusivas, exatamente, 2 técnicas totalmente inovadoras sobre produção de redação. Você vai, mas eu não sei nada, eu não sei estruturas, tenho dificuldade para criar uma ideia, para pensar em assuntos, tenho dificuldade para elaborar. Cara, é sério. Tem pessoas que estudaram por essas técnicas aqui que não sabiam nada de redação, não sabiam nem estruturar um parágrafo, que passaram em 7º lugar, em 12º lugar num concurso público e com nota 7 em redação, através dessas técnicas que eu ensino aqui, em 10 passos apenas. Pessoal, entra no link lá, analisa a descrição, você vai ver que além desses 10 passos do curso de redação, técnicas de redação, você vai ter ainda bônus de técnicas de estudo baseado na neurociência, você vai ter mapas mentais para ajudar você a relembrar das técnicas
da redação na hora lá da sua prova, na hora de você fazer a sua redação. Você tem exercícios que ajudam no desbloqueio da criatividade. Você tem quiz que vai ajudar você a resolver as questões. Você tem grupo no Facebook e no Telegram para tirar dúvidas diretamente comigo sobre o processo de construção de redação. Então, ó, técnicas de redação é o que você ganha. 10 videoaulas com teoria, videoaulas e quiz. Bônus 1, técnicas de estudo. Bônus 2, mapas mentais com os exemplos e os resumos das técnicas de redação. Bônus 3, grupo no Facebook e Telegram durante todo esse ano para tirar dúvidas diretamente comigo, beleza? Link está na descrição, tem o valor lá que você vai ver assim, cara, Fábio, é R$1.000? Nunca. Fábio, é R$100? Não, menos de R$100. Fábio, é quanto? Entra lá que você vai ver, é imperdível. Não fique de fora dessa, beleza? Então vamos lá, gente. Continuando então aí na resolução da prova INCP. Número 7, temos aqui, né, na mesma slide 7 e 8. Leia as seguintes frases. Não lê não, vai direto lá para o enunciado. De acordo com as regras de concordância da língua culta, ou seja, de acordo com a gramática, as lacunas serão preenchidas corretamente na ordem que aparecem por uma questão relativamente simples de concordância nominal. Por que simples? Porque todas as palavras que aparecem aqui, né, na verdade, concordância nominal e verbal, todas as palavras que aparecem aqui são palavras que aparecem em muitos concursos, palavras muito repetidas. Então fica fácil você memorizar, porque vai aparecer bastante em vários concursos. São palavras que valem a pena você perder um tempo ali estudando, memorizando a regra, porque vai aparecer em concursos regulares. Os computadores custam, repara, custar é verbo. E eu estou acrescentando uma circunstância ao verbo custar, circunstância de preço ou de valor. Logo, a palavra que vai vir aqui depois é um advérbio. Advérbio é classe gramatical. Lembra que eu falei lá de memorizar morfologia para entender sintaxe? Concordância é sintaxe, mas tem que saber o que é um advérbio. Tem que saber que advérbio é invariável. Custam caro ou custam caros concordando com computadores? Computador é substantivo. Se fosse um adjetivo, concordaria com computadores. Mas no caso aqui, está dando uma circunstância ao verbo. Custam quanto? Caro. Então é um advérbio e advérbio é invariável. Se é invariável, só pode ser letra C, D ou E. Caro. Mesma coisa se fosse barato. Custam quanto? Barato. Invariável por ser advérbio. Se eu falasse a palavra, comprei 3 camisas caro ou 3 camisas caras? Aí sim, 3 camisas caras. Por quê? É um adjetivo qualificando o substantivo camisas. Concordância nominal. Beleza? Fizeram bastante ou bastantes críticas ao treinador. Vamos ver. Bastante ou bastante está dando uma circunstância ao fizeram ou está dando uma característica ao substantivo críticas? Você troca bastante por muito. Como que ficaria se fosse a palavra muito? Fizeram muito críticas? Como que você falaria? Fizeram muitas críticas, exatamente. Isso constata que muito, ou muitas no caso, está ligado ao substantivo críticas. Logo, é um pronome adjetivo ligado ao substantivo críticas. Logo, muitas críticas. Substituindo muitas por bastante, como que fica? Fizeram bastantes críticas. Exatamente, bastantes varia quando é ligado ao substantivo. Então temos opções C ou E possíveis para a resolução da questão. Número afirmativa 3. A rua, a casa, as árvores frutíferas no quintal, tudo ali lembrava ou lembravam minha infância. O que acontece aqui é o seguinte, é o aposto resumitivo. Lembra que eu falei que existem outros tipos de apostos? Sim. Tudo é uma palavra, um pronome que está retomando rua, casa, árvores frutíferas, retomando esse termo inteiro. Um pronome que retoma todo um termo anterior, todos os outros substantivos anteriores, está resumindo. Logo, é um aposto resumitivo. E o verbo concorda com esse aposto resumitivo. Então, tudo lembrava. Temos ainda, então, como possíveis opções C e D. Opção número 4. Para desenvolver esse projeto,
precisa-se de arquitetos ou precisam-se de arquitetos. Bem, aqui, como tem a preposição de, sabe-se que não é sujeito paciente, não é uma voz passiva sintética. Fábio, qual a diferença de voz passiva sintética para sujeito indeterminado? Justamente, né, uma das diferenças é essa presença de preposição. Se tem preposição na palavra, né, nas palavras, no substantivo que vem depois, isso caracteriza sujeito indeterminado. Por quê? Porque não é sujeito paciente. O próprio sujeito indeterminado é o descaracterizador do sujeito paciente. Então, se é sujeito indeterminado, o verbo fica na terceira pessoa do singular, acompanhando a partícula se. Precisa ser de arquitetos competentes. Opção número 5. Faz 15 anos ou fazem 15 anos. Então, já sabe que é a letra C, né? Mas vamos verificar aí as outras opções. Faz 15 anos. Verbo fazer, indicando tempo decorrido, caracteriza verbo impessoal. Se é verbo impessoal, é oração sem sujeito, né? Esse verbo impessoal fica sempre na terceira pessoa do singular. Não concorda, não tem sujeito, né? Já que é oração sem sujeito. Então não concorda com o numeral que vem depois, seja predicativo, objeto. Então faz 15 anos que ocorreram esses fatos. Faz, terceira pessoa do singular, verbo impessoal. Opção 6. Estados Unidos é o país que mais investe ou Estados Unidos são o país que mais investe? Bem, o verbo ser ele é um verbo peculiar, ele concorda preferencialmente com o predicativo. E também, ou seja, o predicativo está no singular, o país. E também a palavra Estados Unidos não vem determinada pelo artigo no plural, os. Se viesse determinada, seria preferência para concordância com Estados Unidos. Beleza? Então aqui Estados Unidos é o país, concordância predominante com o predicativo o país. Logo, opção correta, letra C. Partiu número 8, assinale a opção que preenche corretamente a sequência e na sequência de lacunas das seguintes frases. Questão de crase. Fábio, crase é tão difícil, não é? Ou é impressão minha? Sim, é difícil. Pô, Fábio, sério, você não está me motivando, não. Não, é difícil, mas não é impossível. O que é difícil na crase? É a quantidade de regras e detalhes. Poxa, Fábio, tem que memorizar isso tudo? Sim, mas uma vez que você memoriza isso, a análise fica fria e objetiva. Fica relativamente fácil. O chato é realmente memorizar as regras. E para memorizar, para aprender a usar as regras de crase, você tem que saber adivinha o que, adivinha o que, adivinha o que. Exatamente. Morfologia e sintaxe. É por isso que crase a gente deve ver como uma das últimas teorias, últimos conteúdos na hora de estudar para um concurso. Por quê? Como tem muitos detalhes, muitas regras, é difícil memorizar tanta coisa. E quando você memoriza essas regras próximo à data da sua prova, mais frescas estão essas regras no seu cérebro para a prova, correto? Melhor do que você memorizar, às vezes, 6 meses, 8 meses antes. Pode memorizar? Claro que pode. Depois, antes da prova, você tem que rever essas regras, porque pode acabar de esquecer ou de confundir, beleza? E outra, segunda observação, porque você só vai aprender de fato as regras depois que aprender bem toda a morfologia e sintaxe, porque crase é totalmente dependente de morfologia e sintaxe. Então, se eu for estudar crase antes de estudar morfologia e sintaxe, vai ser difícil. Você vai conseguir pegar somente poucas regras, aquelas regras que não dependem exclusivamente da morfologia e da sintaxe propriamente dita. Beleza? Vamos lá. Número 1. As vendas a prazo. Prazo é palavra masculina. A palavra masculina não aceita acento grave. Já pode... regra. Eu olhei a palavra prazo. Prazo é masculino. Não tem crase. Não tem. Acabou. Palavra masculina só vai ter crase se tiver a possibilidade de subentender a moda de. O famoso, né? Vestia-se a Luís XV. Né? Vestia-se a moda de Luís XV. Beleza? Então tá aí. Opções possíveis. B e D. Número 2. Disse a elas. Elas é pronome. Quando aparece um pronome, você pode jogar o verbo na frente. Gosto de. Se gosta de, crase não vai haver. Se gosta da, crase haverá. Então você fala, gosto da elas ou gosto delas? Gosto delas, então crase não vai haver. Fábio, é sério que é só isso? Vai por mim, rapaz. Quer aprender sintaxe? Cola com farmaçal.
Então tá aqui. Opção, já podemos marcar a letra D. Número 3. A cidade italiana a qual nos referimos. Fábio, e agora? Com pronome relativo, agora ficou difícil. Não ficou difícil, não. Você sabe que qual, como pronome relativo, vem sempre, né, naquela composição. A, qual. Então, a qual é o pronome relativo. Qual sozinho não é não. Qual é o pronome interrogativo. Agora, a qual, aí sim, pronome relativo. Agora, repara o seguinte, como que eu sei se vai ter acento grave ou não nesse a qual? Olha o que vem depois do pronome relativo. A qual nos referimos. A cidade italiana a qual. O que o pronome relativo faz? Ele retoma o substantivo anterior. Qual o substantivo anterior? Cidade italiana. Então eu posso pegar cidade italiana, colocar no lugar do pronome relativo. Qual é o papel que cidade italiana exerce em relação aqui à segunda oração? Nos referimos à cidade italiana. Tá entendendo? Cidade italiana vem para o lugar do pronome relativo. Por quê? Porque o pronome relativo faz isso, ele retoma. Olha o nome dele, pronome relativo, ele relaciona. Eu posso substituir esse pronome por cidade italiana e reformular a frase. Nos referimos à cidade italiana. Agora, regência do verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Então, referir-se pede a preposição a. Beleza? Pede a preposição a. Eu sei que tem que aparecer a preposição a nessa oração. E a preposição a está antecedendo que palavra? Nos referimos à cidade italiana. Nos referimos à cidade italiana. Mas quem faz o papel da cidade italiana na oração aqui, na frase? O pronome relativo. A qual? Então, nos referimos a qual. Entendeu por que aparecem dois A's agora? O A da preposição, que é a regência do verbo referir-se. Nos referimos a qual. A qual. A. Junção de sons A com A. Temos então um acento grave. Temos o fenômeno crase. Representa o fenômeno da crase pelo acento grave. Então, essa é a explicação aí morfossintática do acento grave na opção 3. Então, confirmando aí a letra D por enquanto, né? Por enquanto não, né? Já é a letra D. Número 4. Comprei à vista. À vista é um modo como a pessoa comprou. Locução adverbial feminina de modo. Toda locução adverbial feminina leva acento grave. Fábio, não pode ser tão simples assim. Vai por mim, cola comigo que você se dá bem. Ativa aí o sininho, se inscreve no canal. Você vai ver como que vai aprender a gramática aí da língua portuguesa e passar na sua prova. Número 5. O anúncio na vitrine da loja que diz a partir do último dia. Partir, verbo... Antes de verbo não se usa acento grave. Fábio, tá de sacanagem. Como que você faz isso tão fácil assim, tão rápido? Memorização de conceitos e regras. Simples. Matemática do idioma. Número 6. O pesquisador retornará à região. Quem retorna a algum lugar. Preposição a. Regência verbal do verbo retornar. Eu retornei a Salvador, retornei ao país, retornei ao Ministério das Relações Exteriores, retornei ao barco. Preposição a. Repara que depois em ao barco vem o artigo o. A o barco, a o ministério. Retornei ao castelo. É sinal de que existe a preposição a com o artigo o. Região, palavra feminina. Você fala, moro no região, ou moro na região. Moro na região, é a palavra feminina. Então, retornei a, preposição a, com uma palavra feminina, ou seja, possibilidade do artigo a. Isso caracteriza justamente a união mais simples, a regra mais simples que existe sobre acento grave. Preposição a com palavra feminina. Então, tá aqui. Acento grave, retornar a região. Letra D. Correto.
Letra D é a opção correta, beleza? Então partiu agora para a questão número 9. Levando em consideração a língua culta, marque a opção cuja regência está correta. Olha quantas vezes nós já falamos de regência aqui nessa prova. Agora temos uma questão objetivamente de regência. O paciente estava aflito em saber. Aflito, o adjetivo. Adjetivo aflito pede a preposição com ou por. Estava aflito com a situação. Estava aflito por saber a notícia. E não em. Ele quer a opção correta. A letra A então está incorreta. Simpatizei-me com a nova funcionária. O verbo simpatizar pede a preposição com? Pede. Mas é só o verbo simpatizar e não simpatizar-se. O uso do verbo com esse pronome, né? Simpatizar-se, simpatizei-me, simpatizou, simpatizamos-nos. É só se for realmente o verbo usado de forma reflexiva. Se não for usado de forma reflexiva, é sem esse pronome. Simpatizei com, não existe esse me. Então a opção aqui, na verdade, a regência estaria até correta, a preposição com. O que não está correto aqui é o uso pronominal do verbo. Letra C, obedecia rigorosamente às ordens, que obedece a alguém. Aqui é um verbo difícil, é uma regência difícil, porque obedecer no dia a dia a gente usa com ou sem preposição. Por exemplo, obedeci meu pai, obedeci meu irmão, a gente usa naturalmente sem preposição. Vai depender de pessoa, de região. Obedeci ao meu pai, obedeci ao meu irmão. Então, não sou estranho à inclusão ou à exclusão da preposição. Nesse caso aqui, obedecer tem que memorizar que é um verbo transitivo indireto. Logo, obedecia a alguma coisa. Preposição a com substantivo feminino ordens, possível inclusão do artigo as, por isso existe esse as aqui na frente de ordens. Porém, se existe o as, que é um artigo concordando com ordem, substantivo no plural, deve existir um acento grave. Por quê? Porque obedecer pede a preposição a. Obedecia às ordens. Então, junção do som da preposição a com o artigo no plural as, ficaria as com acento grave. Beleza? Letra D. Ele continua grato a todos. Isso aqui, esse adjetivo grato é bem comum. Naturalmente, intuitivamente, a gente fala: sou grato a você, sou grato ao meu país, sou grato ao meu irmão. Letra E. Investiram na função de gerente. Aqui é VTDI, realmente. O verbo investir, nesse sentido de dar posse, é um verbo que pede objeto direto e um objeto indireto. Investiu alguém em alguma coisa. Investir esse no aqui, na verdade, é o pronome oblíquo átono o. Só que quando esse pronome oblíquo átono ele vem enclítico a o que é enclítico? Quando ele vem no final, né? Vem depois de um verbo que termina em som nasal, seja terminado em M ou terminado em ão, at, o, você acrescenta um N junto a esse pronome oblíquo para manter a nasalidade, né? Investiram no e não investiram o. Investiram no, mesmo tendo esse N não caracteriza a preposição em, o que pode gerar confusão aí em algumas análises. Esse N só caracteriza a nasalidade do pronome, beleza? Continua sendo VTD, verbo transitivo direto, pedindo objeto direto o. Função sintática do no, OD, objeto direto. E aí sim, VTDI, porque aparece o objeto indireto. Investiram João em alguma coisa. Investir no cargo. Investir em. Preposição em. Aqui sim. O na tem preposição em com artigo a. Mas no não tem preposição em. Beleza? Então a opção correta aí, letra E. Certo? Partimos então agora para a última questão. Ufa! Olha que legal essa última questão. Não perca tempo lendo o quadrinho inteiro, a historinha inteira, só se precisar. Como que você vai saber se precisa? Vendo enunciado. Qual é o enunciado? No terceiro quadrinho, a função da linguagem predominante é a terceiro quadrinho. Eu vou ser sério para você, eu nem sei que historinha é essa. Eu não li, até hoje eu não li essa historinha inteira, esses 4 quadrinhos. Eu vi no enunciado que só precisa ler o terceiro, então só li o terceiro até hoje. Sopa do alemão, alguma coisa que não dá para ler aqui, tá borrado. Prato de caldo com pão, massas, farinhas, etc. O que está ocorrendo aqui? Uma definição da palavra sopa. Se é uma definição da linguagem,
eu estou definindo essa linguagem, essa palavra, por meio de quê? De outras palavras, por meio também da linguagem. Logo, eu estou usando um código para explicar o próprio código. Qual o nome dessa função da linguagem? É exatamente função metalinguística. Característica principal aí de função metalinguística, dicionário. Dicionário é um conjunto de palavras que explica outras palavras. É o que ocorre aqui no quadrinho número 3. Beleza? Então, resposta aí número 10, letra A. Show? Bem, então isso aí, pessoal. Prova da NCP resolvida. Curte aí se você gostou, se inscreve no canal para receber mais. Farei das outras provas da NCP também. E questões isoladas também. Vou continuar fazendo vídeos sobre questões isoladas para você ir estudando aí itens separados, beleza? Se inscreve no canal, marca a notificação e grande abraço, até o próximo vídeo.